Fala família, beleza? Então vamos lá para a nossa aula 4. Muito feliz em trazer aqui, deixando claro que este link desse programinha que eu fiz está disponível sempre para vocês, está aí na descrição. Tem um drive também com todas as listas de exercícios que eu passo para vocês e hoje não vai ser diferente. Eu estou fazendo uma lista super bacana sobre este assunto aqui, que eu sei que é meio difícil para quem está pegando a primeira vez. Não se preocupem, tá? Que eu estou aqui com vocês, vou ajudá-los. Tranquilo? Então, o que a gente vai estar falando hoje aqui vai ser nada mais, nada menos do que toneladas por centímetro de imersão e disco de Princeton, né? Isso nada mais é do que um parâmetro, né, que as curvas hidrostáticas oferecem para a gente da nossa embarcação, as tabelinhas. É, cê- Provavelmente vocês não viram isso ainda, mas não se preocupem, só estou dando uma ideia assim mais ou menos do que ela serve, né, o TPC aqui. Você tem uma ideia de quanto o seu navio submerge de acordo com a carga que você coloca. E o disco de Plinson, ele é um parâmetro que é utilizado para linhas de carga, né? Aqui está ele, eu trouxe até algumas imagens. É comum ver isso nesses navios mercantes, mas não se preocupem que assim que chegar a vez dele vai ser falado. Tudo bem? Então vamos começar pelo começo, né? Que é pelo TPC. Tranquilo? Tá, a ideia aqui é entender justamente quanto a nossa embarcação vai afundar de acordo com a quantidade de carga que eu coloco nela, né? Isso é extremamente importante. Vamos para o nosso quadro agora, que eu faço questão de demonstrar bem devagarzinho esse aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lembrar aqui um pouquinho da matemática, né? Vamos só fazer um desenho aqui da nossa embarcação, do nosso casco. Não, vou fazer um casco bem simples, né? Que é uma caixinha de sapato, tá bom? Vamos fingir que é uma balsa. Deixando claro que a ideia pode se estender, tá? Para outros casos, mas a ideia é só simplificar para fins didáticos, né? Então vamos lá. O TPC é a toneladas por centímetro de dimensão, né? Então cada embarcação tem um TPC para cada calado também, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma embarcação que é com casco mais próximo de um V. Eu deixei bem grotesco aqui, né, para vocês entenderem. Mas esse TPC, já deixando claro, ele não será constante para a embarcação azulzinha, né? Mas acho que eu estou colocando a carroça na frente dos bois. Vamos demonstrar. Vamos lá. Nosso barquinho ele tem uma área do plano de flutuação, né? Vamos fingir que a água está batendo aqui, ok? Então a água está batendo bem aqui. Olha aqui, aqui é o mar, beleza? Eu vou até fazer bonitinho. Botar aqui nosso barquinho. Aqui a superestrutura. Olha aí. Massa. Beleza. É, e é o seguinte. Como é tonelada por centímetro, a gente vai pegar essa área e vamos fazer uma subida infinitesimal aqui, tá? Eita porra. Calma. Vamos fingir que esse volume aqui é de 1 centímetro, tá bom? É isso que eu quero variar na minha embarcação. Tranquilo? Agora vamos lembrar da nossa fórmula da densidade, que nos diz o seguinte, não vou nem colocar deslocamento, volume de carena, não quero nem confundir vocês, pô. Então, ó, densidade igual a massa sobre volume. Tranquilo? Beleza. É, então, vamos lá. Só que se eu vou adicionar carga, né? Eu vou retirar, no caso. Vou retirar ou adicionar. A massa não vai ficar constante e nem o volume vai ficar constante, né? Então, o que que eu vou fazer? O delta na matemática, ele significa variação, tá? Porém, esse delta a gente utiliza para deslocamento, né? Lembra dos símbolos na primeira aula? Então, não vou usar o delta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um apóstrofozinho só para mostrar para vocês que é variação, tá bom? É,
Só para fins didáticos, tranquilo? A densidade se mantém constante, então vamos lá. Então, a densidade igual a variação na massa dividido pela variação no volume. E se a densidade vai ficar constante, ou seja, a gente vai estar imerso ali no mesmo fluido, né? Que é, nesse caso aqui, a água do mar, por exemplo. Essa variação, ela tem que ser proporcional. Então, não é como se, eu vou variar a massa de qualquer forma e o volume de qualquer forma, né? Não há uma relação entre eles, não. Vai ter uma relação entre eles, ok? Mas a gente vai chegar lá. Então, aqui, a variação na massa igual a densidade vezes a variação no volume, obviamente, proporcionalmente, né? E o que que a gente pode escrever sobre o volume? O volume, ele nada mais é do que a área do plano de flutuação vezes a altura, correto? É, Só que veja bem, como é uma variação no volume, se a área mantém, se mantém fixa, tem que ocorrer uma variação na altura, que seria o calado, correto? Beleza, estamos progredindo. Vamos lá. Então, a variação no volume igual. Só que percebam um pequeno detalhe. A área do plano de flutuação geralmente é dada em metros quadrados, ok? E como o TPC é tonelada por centímetro, né? O que que a gente vai fazer? É, e o volume é dado em metro cúbico, né? Geralmente esse calado é dado em metros, né? Só que a gente não quer que isso aconteça. Então o que que faremos? Vamos dividir por 100 aqui. Então vai ficar AWP, que é a área do plano de flutuação, vezes essa variação no calado, dividido por 100. É por isso que vem esse 100 aqui da fórmula. Vamos substituir agora no volume. Então vai ficar a variação da massa igual a densidade vezes a área do plano de flutuação vezes a galinha dividido por 100. Aí sim vai estar em centímetro, né? Tem que ter cuidado com isso. Então, é por isso que aparece esse 100 no denominador, tranquilo? Agora eu vou passar esse a galinha aqui para baixo, então a variação na massa dividido pela variação no calado igual a densidade vezes a AWP, que é a área da plano de flutuação, dividido por 100, AWP dividido por 100. E o que, que eu falei no começo, que é TPC? É justamente a tonelada por centímetro de dimensão, né? E aqui a gente chegou nessa fórmula. Isso aqui nada mais é do que o TPC. Então, TPC igual a densidade vezes AWP dividido por 100. Tranquilo? Só observem em relação à dimensão das suas variáveis, né? Então, o que eu estava falando aqui, ó, por exemplo, aqui vai ser metro quadrado. A densidade no meio naval é dada por tonelada por metro cúbico. Então, vai cortar aqui, vai ficar tonelada por metro. Por isso que tem que ter o 100 aqui para transformar em centímetro. Beleza? Acho que ficou tranquilo agora. O TPC ele não é dado assim, geralmente tem uma tabelinha, então ser TPC, né? Aí aqui tem, ó, TPC, aqui tipo assim, calado. Calado ou deslocamento, né? Então, tipo assim, exemplo. Então, para o calado de 2 metros, o TPC é, sei lá, 15 toneladas por centímetro. Para o calado de 4 metros, isso não é linear, então aqui não é necessariamente 30, tá? Não é assim. Então aqui pode ser 40 toneladas por centímetro. Justamente porque, olha aqui o TPC, ele varia de acordo com a densidade do fluido, que ela se mantém constante, você está na água salgada, vai se manter ali. Obviamente, se você for, por exemplo, uma água fluvial, água doce, vai mudar, mas assim, no cenário normal, né? Que eu estou falando. A densidade não vai mudar de uma hora para outra. Mas o que pode mudar? A área do plano de flutuação. Isso sim, né? Então, por exemplo, no nosso caso que eu peguei mais simples, que era a caixinha de sapato, vocês podem perceber claramente que, como é um paralelepípedo, essa área do plano de flutuação vai ser constante, né? Aqui, aqui. Agora vamos olhar para o nosso navio se fosse mais ou menos em V. Gente, obviamente isso aqui é uma extrapolação de um casco de navio, né? Não vai ser necessariamente um V, pô. Mas eu trago esse caso para vocês entenderem. Então, por exemplo, navios da Marinha, eles são mais em V.
porque eles precisam de velocidade, precisam ser táticos, né? Diferente de um navio petroleiro, que ele não está nem aí para velocidade, ele só quer trazer muita carga para encher o bolso do armador, tranquilo? Então, olha aqui, vamos olhar essa área do plano de situação aqui em cima e aqui embaixo. É consideravelmente, olha a diferença, consideravelmente diferente, né? Então, o TPC ele não é constante. Bruno, para pequenas variações no calado, a gente pode usar? Pode. Pode, é justamente isso que acontece, por isso que a gente pode utilizar o TPC. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Vamos fingir que ele foi da altura em marrom aqui, né? Para aqui, ó. Pô, a área, ela se manteve quase que constante, né? Então, porra, teve uma variação desprezível de área. Então, nesse sentido, pode ser utilizado sim o TPC como área constante, entende? Tá tranquilo. Acho que ficou legal essa demonstração, deu para entender. Eu tô fazendo ela bem devagar. Essa aula, apesar de ter poucos assuntos, eu tô me estendendo bem, tá? Porque eu acho que é válido. Deixa eu voltar agora para nosso programazinho. Beleza. E aqui tá mais ou menos a demonstração, né? Lá eu dividi por 100, aqui eu multipliquei por 0,01, deixando claro que não vai mudar em nada, tá, pessoal? Tá tranquilo. Ok. Você pode mexer também aí, vai explicando. Aqui foi aquela área em vermelho, área não, perdão, volume em vermelho que eu fiz, né? E é isso, pode olhar aqui também. Mas eu preferi no quadro, acho que melhora, né? Agora aqui é legal, porque é o seguinte, eu vou fazer como de fato é na rotina de um oficial de náutica, né? É, não diria assim na rotina, não é que você vai fazer isso todo dia, mas tipo assim, na prática, né? É, corrigindo melhor. Então vamos lá. Só o seguinte, então, a gente pode mexer na área do plano de flutuação, a gente pode mexer na densidade, né? E na quantidade de carga de fato embarcada. Tranquilo? Então vamos lá. Se eu digo que a minha área do plano de flutuação é de 2.000 metros quadrados, né? Olha aqui no barquinho. E aí, não vou colocar nenhuma carga por enquanto, rapidão. Não vou colocar nenhuma carga ainda. Mantém aqui. E eu digo que a densidade é de 1,025, aí eu vou falar, vamos calcular esse TPC, né? Vamos lá para o quadro. Apesar do programa já ter feito isso, eu vou fazer com vocês porque eu quero que vocês entendam. Então, ó, deixa eu até tirar print aqui e levar lá. Calma aí. Pronto, calma. Calma que eu estou projetando aqui, pessoal. Pronto, perfeito. Olha só. Então, como é que vai ficar? Qual é a fórmula do TPC que eu falei, né? Cês- Geralmente vocês não vão precisar calcular o TPC, ele vai ser dado, mas eu preciso passar isso para vocês, né? Então, a área do plano de flutuação, qual é a fórmula? Né? Vezes a densidade, já vou botar na notação náutica, né? A densidade não é D, ou é gama, ou é ρ, dividido por 100. Por que por 100, Bruno? Porque a área do plano de flutuação é dada em metros quadrados, né? Então, não ia fazer sentido para a gente isso aí. Tranquilo? Então, vai ficar TPC igual 2.000 vezes quanto é a densidade. Vou até botar metros quadrados. Vezes quanto é a densidade. Vai ser 1,025 toneladas por metro cúbico dividido por 100, né? Isso aqui vai dar, fazendo análise dimensional disso aqui, vai ficar TPC igual 20,5, fazendo essa conta, tá? Isso aí eu não vou fazer, pelo amor de Deus. Toneladas dividido por centímetros. Entenderam, pessoal? Então, você achou seu TPC. Então, TPC, TPC igual a 20,5, ok? TPC igual a 20,5. Aí eu falo assim para você. Pô, se eu colocar 10 toneladas de carga, 10 toneladas de carga, qual vai ser a minha variação no calado, né? Quanto é que vai ser essa variação no calado? Quantos centímetros ele vai subir, quantos centímetros ele vai descer, né? Pô, se eu digo para você que em 20,5 toneladas ele desce 1 centímetro, 10 toneladas, quantos centímetros ele vai descer? É muito simples, né, pessoal?
Muito simples. O que que é o TPC? Não é a massa, a variação da massa dividido pela variação do calado, né? Isso aqui não é igual a 20,5. Vamos olhar na nossa fórmula lá. Não é justamente isso? Variação da massa dividida pela variação do calado? Pronto, pô. Então vai ser 10 toneladas dividido pela variação do calado igual a 20,5. A gente já calculou o TPC quanto é. Então, a variação no calado é de 10 dividido por 20,5. Aí você não precisa nem se preocupar com a análise dimensional, porque já foi feito tudo isso. Ó, eu fiz aqui, ó, deu 0,48 centímetros. Agora vamos olhar no nosso programa para ver se bate, ou se eu fiz alguma conta errada. Eu espero que esteja certo. Vamos lá, vou botar 10 toneladas. Eita, foi demais. Tá, o mínimo é 20 toneladas. Calma, deixa a linha pronta. O mínimo é 20 toneladas, então eu vou refazer o cálculo aqui com 20. Coisa básica, né? 20, 20, que fica 20. Deixa eu fazer a conta aqui, eu tô com a calculadora na mão. Então, sem problema. É justamente isso aí, ó. Vai dar 0,97 e alguns quebrados aqui. 97 e 3 pontinhos. Quase um centímetro, né? Pô, e é justamente isso que a lógica nos diz, né? Se 20,5 toneladas desse um centímetro, 20 toneladas vai dar muito próximo de um centímetro, né? E eu posso considerar isso constante. Caramba, perdão, eu estava falando, pessoal, e não projetando. O que que eu fiz aqui, ó? TPC 20,5, aí eu mudei, aqui era 10, eu botei 20, aqui manteve constante, e aqui era 10, coloquei 20, né? Aqui era 10, coloquei 20. Só isso que eu fiz. E calculei, ó. Deu 0,97 uns quebrados. Eu fiz até na mão aqui, para mostrar para vocês. Perdão aí, não projetei esses últimos 30 segundos. Mas não tem problema, vocês não perderam nada não. Beleza? E sim, voltando, então é justamente isso que o bom senso nos diz, né? E é assim que vocês vão é, calcular qualquer coisa relacionada ao TPC, pô. Tranquilo. Ou ele dá o TPC e vocês calculam a variação, ou dá. Pode fazer o contrário também. Eu falo, pô, variou tantos centímetros no calado. Tá, beleza. Qual foi a carga necessária para essa variação? Aí você, ao invés de colocar no H, o H você tem, né? Você vai descobrir a variação da massa. Tranquilo, gente. Bem tranquilo o TPC, né? O que você precisa gravar? Isso aqui, que é a fórmula dele, para pegar em centímetro, né? Considerando a densidade tonelada por metro cúbico. E esse M' sobre a galinha. Deixando claro que essa notação do apóstrofo aí, eu que estou fazendo agora, eu não queria usar o delta. Eu acho que vai confundir vocês. O delta é utilizado em deslocamento, tem o delta invertido, que é o nabla, que é o volume de carena. Então, não precisa dessa complicação. Grava assim mesmo e está tudo certo. Tranquilo? No lugar de M, pode colocar P. Não quis colocar P para você não confundir com peso. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Beleza? Vai servir de qualquer forma. Agora vamos voltar para a nossa aula aqui. Massa. É... Responder uma pergunta para vocês aqui. Poxa, enquanto eu estou navegando e aí eu quero sair para tipo assim, eu estou navegando no rio, quero ir para o mar, ou estou navegando no mar, quero ir para o rio, ou estou navegando na água salobra, quero ir para o mar, salobra para o rio. Pô, o quanto meu calado vai variar? Eu sei que eu já fiz perguntas sobre isso relacionado ao volume de carena, né? Só que era um caso muito simples, né? Era uma caixinha de sapato, então fica fácil de calcular. Só que esse caso aqui é um caso geral, pô. Então vocês vão conseguir utilizar para qualquer embarcação. Pô, quanto meu navio vai subir? Quanto meu navio vai emergir? Quanto ele vai submergir, né? É, E eu vou demonstrar essa fórmula para vocês. Esse FWA significa Fresh Water Allowance, que em português, se a gente traduzir, vai para permissividade de água doce, né? Deixa eu agora voltar para o nosso quadro. Eu faço questão também de demonstrar essa. É algo que vai ser muito útil para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Tive problemas técnicos aqui, voltei agora. Tá, vou fazer essa demonstração para vocês, tranquilo? Vamos imaginar agora, pessoal, o seguinte:
temos aqui a embarcação em duas condições, né? Temos nosso barquinho e aqui ele está em água salgada e aqui ele vai estar em água doce, né? Vou fazer novamente o nosso querido barquinho, beleza? E aqui botar até mais, botar marrom, que é água de Belém é marrom, água do rio aqui. Tranquilo, vou separar. Então aqui a densidade da água salgada, já se acostume com a notação, o gama, e a densidade da água doce. Tranquilo? Beleza, 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 beleza. Aí vamos lá, o cara tá navegando aqui de boa na água doce, né? E aí ele tem que levar uma carga num porto de água salgada, de água salgada, beleza? Então aqui é primeiro tempo, né? Mais ou menos ele tá aqui e depois ele vem para cá. Vai levar a carga no porto. Tá, a gente sabe que vai ter uma variação de calado. Agora vamos calcular quanto ele vai variar. Beleza, né? Então, eu sei que o deslocamento ele é constante. Por quê? O navio não vai fazer dieta do caminho do ponto A ao ponto B, pô. A massa dele mantém constante. Obviamente tem o gasto de combustível, mas eu vou desconsiderar isso. Então, deslocamento um. Eita porra, pera aí. Deslocamento um é igual ao deslocamento 2 no final. Tranquilo? Beleza, isso, a gente parte disso aqui, ó, essa é a coisa mais importante, né? Agora vamos lá. Vamos calcular quanto é que vai ser a variação. Lembrando que eu estou usando o apóstrofo aqui novamente para indicar a variação. Podem ser utilizadas outras letras gregas para isso, mas não vou fazer. E eu poderia usar o delta também, mas vou confundir com o deslocamento, então deixa eu usar o apóstrofo, tá bom? Vai ser o volume na água salgada menos o volume na água doce, né? A variação no volume, tranquilo. E a gente pode escrever, vamos lembrar da nossa fórmula da densidade, que é deslocamento dividido por volume de carena, né? Então, o volume de carena nada mais é do que o deslocamento dividido pela densidade, tranquilo? Então, eu vou pegar isso aqui e substituir para cá. Então, vai ficar a variação no volume, é nada mais nada menos do que o deslocamento, que a gente sabe que não muda para ambas condições, dividido aqui, obviamente, pela respectiva densidade do ambiente que o barco está, então aqui vai ser a salgada, menos deslocamento dividido pela densidade da água doce. Tranquilo? Vamos lá. Vou colocar em evidência e fazer essa operação aqui. Então vai ficar variação no volume igual ao deslocamento, eu coloco em evidência. Isso aqui vai ficar salgada vezes doce, vai ficar doce menos salgada. Tá certo? Isso mesmo. Eu vou só mudar aqui e vou dizer que ele está primeiro na água doce. Perdão, na água salgada e vai para doce. É só para ficar no não ficar negativo ali. Não ia mudar muita coisa não, tá? Mas depois eu explico. Deixa eu só doce. Então, ele estava na água salgada e foi para doce. Beleza? Aqui é água doce, que é a final, menos água salgada inicial. Pronto, só isso, só isso. Primeiro ele sai da salgada e vai para doce. É só porque se ficar negativo aqui, não ia ficar muito legal, né? Se ia causar uma confusão, assim. Mas eu vou explicar, tenham fé. Tranquilo. E quanto é essa variação no calado, né? Perdão. Quanto é essa variação no volume? A gente pode calcular também, beleza? Em função do TPC. Bruno, como assim? A gente já calculou anteriormente o que é o TPC? O TPC não é a área do plano de flutuação vezes a densidade do local, no caso aqui água salgada, né? Que a gente está trabalhando, dividido por 100. Tá, Bruno, mas eu ainda não entendi como é que você vai substituir, vai trabalhar com TPC aqui nessa fórmula. Calma lá que eu vou explicar. E o que é a variação do volume? Não é justamente a área do plano de flutuação vezes a variação no calado, né? Então você tem aqui ó,
navio, beleza? Aqui é a área do plano de flutuação, mudou a área do plano de flutuação e aqui o calado é o quanto mudou, beleza? Lembrando também fazendo as ressalvas da área do plano de flutuação, você pode fazer esse FWA para pequenas variações, tá? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o AWP aqui, passar o 100 para o outro lado a densidade da água salgada dividindo e vou substituir aqui. Então calma lá. Vou fazer bem devagarzinho, não tem estresse. Aqui é a AWP vezes a galinha, que é a variação no calado, que é justamente o que a gente quer descobrir, que eu vou chamar depois de FWA, mas por enquanto a galinha vai ficar. é, Aí aqui vai ficar salgada, doce, né? Beleza. Densidade da salgada menos a densidade da água doce, dividido por a densidade da água salgada vezes a densidade da água doce. Ok, aí eu vou pegar e isolar, né? Vai ficar AWP igual a 100 vezes TPC dividido pela densidade da água salgada. Olha só, esse 100 multiplicando TPC, o que a gente vai ter que fazer depois? Multiplicar por 100 novamente, né? Porque estava em centímetro, a gente multiplicou por 100, foi para metro. Quer dizer, saiu do centímetro, né? E aí ele vai dar para a gente em metro. Ficou confuso, mas vai chegar lá, tenho fé. Acho que eu vou desenvolver mais a demonstração e aí eu explico isso aqui, tá? Aí eu vou passar esse AWP e vou substituir aqui, beleza? Então vai ficar 100 vezes TPC, tranquilo, dividido pela densidade da água salgada, vezes a galinha, que é justamente o que a gente quer descobrir, que é a variação no calado, igual ao deslocamento, que é constante, vezes a densidade da água salgada, menos a densidade da água doce, dividido pela densidade da água salgada, vezes a densidade da água doce. Tranquilo? Vai fazer o seguinte, eu vou cortar aqui água salgada, e já vou resolver algumas coisas aqui. A densidade da água doce, né? Deixa eu colocar. É uma tonelada por metro cúbico. E a densidade da água salgada é 1,025 tonelada por metro cúbico. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Vai ficar aqui. A galinha é igual a deslocamento vezes 0,025. Já fiz essa operação aqui. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 0,025. Dividido por 100 vezes TPC. Mas veja bem, como eu quero que o meu resultado ele fique em centímetro, porra, se eu multiplicar por 100 aqui o TPC, não vai continuar em centímetro, né? É, vai voltar para metro. E eu não quero isso. Eu quero que o resultado seja em centímetro. Tranquilo? E aí o que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 100 aqui. Assim como a gente dividiu por 100 a área do plano de flutuação por análise adimensional, a gente percebeu que ia dar em metro e dividiu por 100 para achar em centímetro, a gente vai fazer aqui o contrário. Multiplicar por 100 para justamente achar o resultado que eu quero em centímetro. Tranquilo? Se você fizer substituição, vai ver certinho que vai ficar a variação do calado em centímetros. Beleza? Então vai ficar a galinha igual a deslocamento vezes. Aí vou multiplicar por 100 aqui. Perfeito. E vai ficar esse 100 com esse 100 eu vou cortar. Deslocamento dividido por 40 TPC. Bruno, como assim? Como é que você do 0,025 foi para o 40? Gente, 0,025 nada mais é do que 1 sobre 40, tá? Se você colocar na sua calculadorazinha, vai perceber que 0,025, eita, letra feia, calma, 0,25 igual a 1 sobre 40. Tranquilo? Então, meu calado vai variar isso aí, né? Vai depender da área do plano de flutuação, da densidade do local. Nesse caso, como a gente já sabe, já é tabelado, a densidade da água doce, da água salgada, dá para trabalhar tranquilo. Só basta saber o TPC e o deslocamento da embarcação. Ok? Poxa, acho que deu para entender. Mas não se preocupem, só precisa gravar essa fórmula aqui. Mas eu faço questão de demonstrar para vocês entenderem de onde é que vem isso aí, né? As considerações que a gente tem que fazer da área do plano de flutuação não variar tanto, né? E para pequenas variações ela se mantém constante, né? E vocês entenderem por que isso, né?
Porque a área do plano de flutuação para uma embarcação ela não é constante, né? Tem embarcações que são mais afiladas, em calados mais baixos, né? Mas tem embarcações que são mais gordas embaixo, que o costado, ou seja, as paredes da embarcação são mais retas. Eu- então, isso é importante vocês entenderem, né? Tranquilo. E é essa fórmula que vocês vão usar para calcular. Então, por exemplo, a minha embarcação está indo da água salgada para água doce, ou vice-versa, né? Da água doce para água salgada. O que que vai mudar? O sinal, né? Então, se eu vou, neste caso aqui que a gente trabalhou, o que que eu falei? Que ela ia da água salgada para água doce. Aí você vai falar, pô, aí naquela hora por que você mudou? Porque eu não queria o sinal negativo, né? Como é a primeira vez que vocês estão vendo, eu preferi fazer assim para ficar mais intuitivo. Como eu vou da água salgada para água doce, eu vou somar. Eita, calma. Eu vou somar o FWA, esse Fresh Water Allowance. Ah, e tem que fazer o seguinte, né? Esse H' aqui eu vou chamar de FWA, Fresh Water Allowance, permissividade de água doce, né? É essa a fórmula que vocês vão gravar, beleza? Cadê? Calma, deixa eu voltar aqui. Eu vou somar o FWA, então mais FWA. E se fosse o contrário? Porra, eu ia subtrair menos FWA. Beleza? Deixa eu botar de cor diferente aqui para não confundir. Então aqui mais FWA e aqui menos FWA. E isso o bom senso vai nos guiar, né? Sempre. Pô, se eu estou indo para um lugar que a densidade é maior, o empuxo é maior, então tem mais força para manter o navio ali fora d'água, né? Com volume submerso menor. E aí eu vou para um lugar que a densidade é menor, eu vou precisar de um volume submerso maior para manter este mesmo navio flutuando, né? É por isso que em um você soma e outro você subtrai. A variação é igual. O que vai mudar é se ela vai ser positiva ou negativa, né? Se o calado vai submergir ou se ele vai emergir. Beleza? Acho que esse assunto foi bem batido, né? E aí vocês vão entender também porque eu tive que falar do FWA. Tranquilo? Deixa eu voltar para a nossa aulinha aqui. E é justamente isso aqui, ó, que tem a demonstraçãozinha. Não gostei muito da demonstração que está no programa, mas é para vocês acompanharem aí só e servir de um roteiro para mim. Beleza? Ok, acho que é isso. Vamos para a próxima. Ah, velho, o disco de Plinson, esse assunto é muito legal, né? É, legislação trabalha muito com isso aí em linhas de carga. Tem resoluções da Organização Internacional Marítima. Acho que eu falei certo, não lembro a ordem exata. IMO, né? International Maritime Organization, acho que está certo. Sobre isso, né? E aí, pô, isso é muito legal, porque é o seguinte, o disco de Plisco, o que acontece? Você tá vendo aqui WNA, AWS, tal, porra, você tá olhando isso aqui, deve estar achando loucura, velho. O que acontecia há muito tempo atrás é que o pessoal carregava o navio que nem louco, velho, que nem louco. Então, vamos voltar pro nosso quadro, que eu acho que isso é legal falar no quadro, tá? O que acontece? Como vimos aqui, quando o navio passa de um fluido de uma densidade vai para outra densidade, ele emerge ou submerge, né? Emergir é até mais tranquilo, você vai boiar mais, né? Não vai, quer dizer, pode alterar na estabilidade da embarcação, mas em geral é melhor até que você emerja do que submerja. Só que o que acontecia? Então vamos lá, vamos usar o bom senso. Vamos fingir que você está com o seu navio. Olha lá, tô com o meu navio. Num lugar muito frio, mano. Muito frio. Então a água aqui, ó, gelada. Água bem gelada, né? Água salgada. Então, água salgada e gelada. Então, frio, né? Bem frio aqui e denso, bem denso, né? E aí, velho, você vai sair lá, tipo assim, da Groenlândia. Bom lugar, né? Groenlândia, bem frio. Groenlândia. E você vai para um lugar quente dos infernos. Você vem trazer essa embarcação para onde? Você vem para Belém, Belém do Pará, bem próximo do Equador, né? Então, o que que vai acontecer com o seu navio? Mantendo, né? Mantendo a mesma massa, obviamente. A massa fica constante, o navio não faz dieta, beleza?
E aí ele vem para uma água, já vou até mudar a cor aqui, vou botar na cor mais assim, ó. E olha só onde a água está batendo aqui. Por que teve essa variação, né? Calma lá. Então aqui, ó, quente e menos denso. Menos denso, né? Menos denso. Aí o que que acontecia? O cara vinha da Groenlândia lá, enchia o navio até o máximo que permitia. E aí ele vinha para Belém, chegava em Belém com a mesma carga e ele falava assim: pô, eu fui até onde meu navio permite. Eu fui até a linha máxima ali. Cheguei em Belém e aí o navio afundou. E isso acontecia, gente, por conta das diferenças de densidade e de temperatura da água. É, pô, se você carregar um navio lá na Groenlândia, que é extremamente frio, e a água é um pouco, pode ser um pouco mais salgada, quem sabe, né? Pode variar também, mas pode ter certeza que a água é mais densa. E aí vem para um lugar super quente, né? Como Belém, e vem trazer essa embarcação, vai ter uma variação no calado, entendeu? E aí é, houve movimentações para que tivesse essas linhas de carga e você preenchesse a carga da sua embarcação conforme, além, claro, da capacidade física da sua embarcação, conforme o local que você está carregando, entendeu? Então, vamos olhar o nosso disco de Plinson agora. Ah, não está aparecendo? Agora foi. Olha só. Então, por exemplo, se carregou no máximo lá no Winter North Atlantic, ou seja, inverno no Atlântico Norte. E aí você vem trazer aqui em Belém uma carga, né? É no Tropical Fluvial, Tropical Fresh. Olha a variação que você vai ter. Tá entendendo? É muito grande, pô. É muito grande, é considerável. Então, essas linhas de carga servem para guiar você carregar a sua embarcação conforme o local que você está e a capacidade física da embarcação. Estão entendendo, pessoal? E há uma tabela que mostra o quanto vai variar de acordo com o local que você está e o local que você vai. Então, por exemplo, se eu estou no inverno no Atlântico Norte e eu vou para um lugar no inverno, eu não sei exatamente como é que é essa classificação. Ah, tal lugar pertence a tal linha, o lugar X, o lugar Y é para tal outra linha. Mas eu vou falar aqui com um parâmetro só para vocês entenderem, tá? É, então, vou lá, vou carregar o navio no inverno no Atlântico Norte, ou seja, lá na Groenlândia no inverno, e vou para outro lugar que esteja no inverno, né? Então, tipo assim, deixa eu ver. Ah, é, Nova York. Nova York no inverno, baixa temperatura bem baixa também. Não é tão fria quanto no Atlântico Norte, lá na Groenlândia, mas ainda está no inverno e é fria. Então, vai ter uma variação de calado de 50 milímetros. Ah, Bruno, e se eu vou do mesmo local ali, digamos, está no inverno e vou para um local que está em verão, ou seja, no hemisfério, no mesmo, digamos assim, na mesma latitude e longitude, só que no hemisfério abaixo, né? Se está no hemisfério norte e para o hemisfério sul. E aí não teria como ser a mesma latitude e a mesma longitude, mas latitude, mesma latitude, só que no hemisfério abaixo, é isso que eu quis dizer. Então, se é 70 graus norte, vai para 70 graus sul, exemplo. Em um vai ser inverno, outro vai ser verão. Pô, aí vai ter essa variação, tá entendendo? Mas não se atentem a entender qual cidade pertence a qual linha de carga, vocês não vão precisar saber isso. É, a ideia é você entender como funciona o cálculo. E aí vocês têm que gravar, gente. Não tem o que fazer. Do lado esquerdo só tem para água doce. É um padrão. Do lado esquerdo aqui, ó, TFF é Fresh e Tropical Fresh, ou seja, no, um lugar de água doce no trópico e um lugar que só seja de água doce, sem ser no trópico, que é o Fresh. E aqui é Tropical, salgada, né? Tropical, só que como está do lado direito para água salgada. Aqui é Summer, de verão, que é do lado direito, que serve para água salgada. W, Winter e WNA, Winter North Atlantic, ok? Então, vocês têm que gravar, tá? É literalmente isso, é convenção, gente, é convenção, ok? Foi feito um estudo por sociedades classificadoras que é justamente
até é válido ressaltar isso. Essa simbologia aqui é da sociedade classificadora, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, aqui, ó, T, G, tá ligado? Aqui B e V, cada sociedade classificadora tem, tem seu modo aí, né? Olha só, justamente o que está na imagem lá, o TF, F, T, S, W, WNA, né? Aqui elas estão bem próximos, inclusive, o T e o F. Beleza? E tem que gravar, gente. O FWA é aquela fórmula que eu ensinei para vocês ali agora, né? O do WNA para o W é gravar, que vai somar ou subtrair, né? Se você for do W para o WNA ou do WNA para o W, 50 milímetros, né? E aqui, entre, por exemplo, o W e o S, e do S para o T, do F para o TF, o que você tem que fazer? É pegar o calado da embarcação atual, né? Então, vamos dizer assim, que eu estou com um calado de 4,8 metros agora, e eu estou no F, beleza? Estou nessa linha aqui. E eu estou num lugar fluvial, né? E vou para um lugar que seja fluvial, mas que está no trópico. Então o que eu vou fazer? Eu pego o meu calado de 4,8 e divido por 48, então vai ficar 4,8 dividido por 48 vai dar 10 centímetros mais ou menos, né? É exatamente isso, 10 centímetros. E aí o que eu vou fazer? Eu vou somar com o meu calado. Então vai ser 4,8 mais 10 centímetros, 4,9. É justamente esse calado que eu terei no TF. Tá entendendo? É, é, então, é por isso que chegava, pô, o cara embarcava, atochava o navio de carga, ia para outro lugar, afundava mais e aí, pô, matava a tripulação toda e aí ficava como? Então você tem que preencher a carga do seu navio conforme o local que você está. Eu não vou me estender muito nisso porque é literalmente gravar, pô, gravar mesmo. Então nos exercícios eu vou botar bastante questão disso aqui, bastante, mas vocês vão entender como é que é. A aula é só para vocês terem um parâmetro geral assim. Vocês vão aprender de fato quando chegar e meter mão na cara nos estudos, pô, sentar e fazer as listas. Por isso que eu faço as listas. E eu espero que vocês exercitem com elas também, tá? Eu faço com muito carinho. E é lá que vocês vão ver como é que funciona, como é que é cobrado, e tal. Tem algumas coisas que vocês podem ler aqui também, mas não, não acho tão necessário assim. Depois você pode olhar com calma. Mas o ideal é ver enquanto eu tô falando aqui, né? E eu só vou escrever aqui o que significa cada linha, porque eu acho isso válido, né? Lembrem que do lado direito é água salgada, do lado esquerdo é água doce, né? E eu vou escrever. E finalizar a aula, tá? Já tá até muito longa essa aula. Deixa eu colocar aqui. Já tá espelhando? Tá espelhando. Porque vocês precisam entender. Então, vou até na ordem. TF, F, Summer, depois W, WNA. W, WNA. E tem o Tropical aqui também. Tropical. Então, aqui ó. Vou botar em inglês, né? Tropical Fresh. Aqui é só Fresh, de água doce. Opa. Fresh. Aqui, Tropical. Aqui, linha de verão, né? Summer. Aqui, de inverno, Winter. Winter North Atlantic. Ok. Inverno no Atlântico Norte, que são os invernos mais rigorosos. Vou botar em português do lado também. Não custa nada, né? Aqui vai ficar. Opa, perdão. Tropical de água doce. Opa. Água doce. Tropical continua tropical. Aqui vai ser o calado de verão. Caralho. Verão. Aqui de inverno. E aqui inverno no Atlântico Norte. Inverno no Atlântico Norte. Então é isso, pessoal. Vou finalizar essa aula. Já está bem grande, inclusive. Prontinho. Tá, agora está espelhando a tela lá. Gravem isso, né? Aqui tem só um resumo básico. Vocês aprenderam o TPC, como utilizar, como achar de onde vem a fórmula. FWA também.
E ali o desculpa de Princeton não tem jeito, pessoal. Tem que gravar mesmo. Por isso que eu não passei muito tempo. Não tenho o que demonstrar e tal. Não tem, pô. É execução. Então faça o exercício, pô. Tem aqui algumas perguntinhas aqui. Depois você faz, né? Uma pergunta só na real. E é isso. Vou mandar a lista, que a lista vai fazer com que vocês fixem de fato. Tá bom, pessoal? É isso. Um beijo. Qualquer coisa, perguntem. Eu faço isso aqui com o maior amor. Estou à disposição aí para responder o que vocês precisarem. Tranquilo? Valeu.